Boa tarde, nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Quero te convidar nesse momento a estar conosco em oração, recebendo a palavra. Nós estamos dando início a mais um culto de quarta-feira à tarde. Quero dizer que você é muito bem-vindo, mesmo que seja online, né? E que, pela graça de Deus, nós estaremos mais uma vez intercedendo pela tua vida. Nós teremos respostas do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus fiel, e se nós cremos, nós veremos a glória dele nas nossas vidas, amém? Logo depois que nós orarmos, né, eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo nesse momento, amém? Envie agora para as pessoas que você conhece, para que outros também possam ser abençoados, amém? Possam estar recebendo a palavra do Senhor, orando conosco e adorando ao Senhor nessa tarde, amém, queridos? Vamos colocar a mão no nosso coração e vamos fazer uma oração, entregando essa reunião para aquele que tudo pode, que é o autor e o consumador da nossa fé, amém? Pai Santo e misericordioso, nessa tarde, meu Deus querido, eu quero colocar, nosso Deus e Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, Jesus, que nesse momento está participando desse culto. Paizinho, eu também oro por aqueles que nesse momento não estão conosco, mas que estarão posteriormente assistindo esse culto, essa ministração. Paizinho querido, que o Senhor esteja operando nos corações, Pai. Que o Senhor esteja trazendo salvação, Paizinho. Que a Tua palavra caia em nosso coração como espada de dois gumes, separando alma e espírito. Nos fortalece, Pai querido. Fortalece a todos que estão conosco, Jesus. E que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, opere maravilhas nesse culto e na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu convido você agora em adoração, né? Em espírito de adoração, louvar ao nosso Deus. O Senhor Jesus, em sua palavra, Ele diz assim que o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos ministrar com o nosso cântico o coração do Senhor. Amém? Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Você pode declarar isso? Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus o mais forte que você puder, amém? Glória a Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha.
Senhor maravilhoso, né? E agora, dando continuidade, eu quero que você abra comigo o livro de Josué, no capítulo 1. Amém? Eu sei que muitos que estão agora me acompanhando, muitos de vocês já conhecem essa passagem. Mas a Bíblia, ela é tremenda, né? Todas as vezes que nós lemos, nós aprendemos novas coisas, o Senhor nos dá revelações, e nós vamos crescendo em fé e sendo trabalhados pelo nosso Senhor, que quer nos levar, né, a patamares cada vez mais altos, né? Nos quer dar posição cada dia mais de entendimento, de fé e proximidade com Ele. Então, queridos, o livro de Josué, fazendo um breve resumo, né? Josué foi uma das pessoas designadas por Moisés, lá quando Moisés mandou, né, os espias para conhecer a terra de Canaã, né, a terra da qual eles deveriam tomar posse, e que teve um espírito diferente naquela época. Por quê? Porque enquanto os espias voltaram dizendo: é uma terra que só tem gigantes, nós não vamos conseguir, a gente está se vendo como um gafanhoto, Josué e Calebe, a Bíblia diz que esses dois tinham um espírito diferente neles, que agradou muito a Deus, um espírito de fé. Quando nós temos um espírito de fé no nosso coração, nós agradamos a Deus. Na palavra de Deus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que aconteceu? Então, quando Moisés morreu, Josué era um auxiliar de Moisés. Deus, então agora, morto Moisés, Deus vai usar Josué, em quem havia, né, a fé e a disposição. E Josué, eles já tinham passado 40 anos no deserto. Josué já não era novo de idade, mas ainda tinha força, né, para tomar posse da terra e para dirigir e conduzir o povo de Deus. E Deus vai chegar para Josué e vai dizer exatamente isso para ele. Veja lá no capítulo 1, no versículo... vou ler só o primeiro rapidinho. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E Deus vai falar assim: olha, como prometi a Moisés. Quer dizer, eu tenho um compromisso que eu fiz lá com Moisés. Mas Moisés já está morto. Mas tudo vai se cumprir. A minha promessa, feita com Moisés, vai se cumprir. E ele diz assim: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. E aí, então, vá lá no 5 comigo, ele diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Tremendo isso, né, queridos? Porque Deus, primeiro ele incentiva Josué e diz assim: olha, Josué, você está tomando o lugar de Moisés. Josué sabia quão grande era Moisés. E Deus estava dizendo assim: você vai ficar no lugar, mas assim como era eu que estava com Moisés, assim como eu estive com Moisés, Josué, eu vou estar com você. Assim como eu nunca abandonei, nem deixei a Moisés, eu também jamais vou te deixar ou vou te abandonar. Então, Deus dá uma promessa maravilhosa para Josué. Olha, eu estou te comissionando para você conduzir o povo, mas você não vai estar conduzindo você sozinho. Eu vou estar contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Mas aí então, Deus vai falar para Josué qual era a parte de Josué agora. Então a gente sempre diz assim: não, Deus faz o impossível e Deus vai fazer assim
obras maravilhosas, mas agora ele vai pedir qual é a posição que Josué tinha que ter. E ele fala assim, bom, agora, isso tudo, Josué, todo lugar onde você puser a planta dos teus pés, vai ser de vocês. Olha, ninguém vai te resistir, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Porém, mas, e agora Deus vai falar para Josué qual era a parte dele, né? Agora entra aqui o homem, Josué, e Deus vai dar as orientações para ele. Ele vai dizer assim, no 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, né? No 7, ele diz assim, somente seja forte e muito corajoso. Daí ele diz assim, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, Deus está dizendo assim, agora, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser muito corajoso, e você vai ter que o tempo todo, né, não se desviar. Você vai ter que obedecer a palavra que está nas Escrituras. Você vai ter que obedecer essa palavra, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, quer dizer, manter o foco na palavra. E diz assim, e aí então, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Agora, eu quero que você leia comigo ali no 8, quando Deus diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aqui depois Deus volta a dizer, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Ele está dizendo assim, olha, eu te ordenei. Eu, como Deus, estou te ordenando que você seja forte e seja corajoso. E para você ser forte e ser corajoso, não se apavore. E também não se desanime. Pois eu, Deus, ele diz, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, queridos, a gente vai ver na palavra aqui, que Deus diz assim, olha, eu vou estar com você, mas para eu estar com você, Josué, você precisa meditar na minha palavra. Você precisa falar essa palavra. Olha que coisa importante aqui. Quer dizer, você está andando, você vai meditar na minha palavra, você vai buscar obedecer essa palavra e você vai falar dessa palavra. Às vezes eu falo assim, que o pessoal assim, que me conhece, às vezes até ri de algumas coisas assim que eu digo, mas eu digo assim, olha, a gente ora às vezes por uma pessoa e ela desora. Aí alguém me diz assim, como assim desora? Eu falei, porque a gente ora, a gente lança uma palavra de fé e a pessoa verbaliza totalmente ao contrário. Ela não concorda no falar dela com a palavra do Senhor. Aí você ora e daí ela diz, não vai dar certo. Não, ela diz, isso não vai dar, eu estou me sentindo muito enfraquecida. E daí você diz, não, mas a palavra do Senhor diz que Ele te fortalece. Está escrito que Ele é a tua força, que o fraco pode dizer, eu sou forte, porque não é para você dizer que você está fraca, é para dizer que você está forte, né? Você não vai dizer assim, não, eu sou uma pessoa fraca, não, você vai dizer, eu sou uma pessoa forte, porque Ele me fortalece. E Deus estava dizendo assim, olha, tudo que você fizer, Josué, vai ser bem sucedido, mas eu preciso de você 3 coisas principais. Eu preciso que você obedeça, medite e fale da minha palavra, ou seja, a primeira coisa que teria é ter um vínculo
né, bem íntimo, de intimidade com a palavra de Deus. Porque Deus se revela através da palavra dele. Se Josué andasse conforme a palavra do Senhor, haveria êxito. Aí Deus diz, a segunda condição, eu preciso que você seja forte. Ou seja, seja forte, porque eu vou estar com você. Ou seja, receba essa mensagem de que eu estou com você, de que eu não vou te abandonar e que eu não vou te deixar. E você pode se sentir forte. E ele dizia, eu preciso que você seja corajoso. Quer dizer, por quê? O que é a coragem? A coragem é o oposto do medo, né? A gente fala assim, não, o medo é o contrário da fé. Não, o medo é o contrário da coragem. O contrário da fé é a incredulidade. Então, nós temos que, no Senhor, buscar ser corajosos. O que Deus estava dizendo ali para Moisés, assim, olha, a condição atual de vocês é essa. Mas para vocês saírem dessa condição, vocês vão ter que atravessar o Jordão. Porque após o Jordão estará a terra prometida. Mas vocês vão ter que ser corajosos. Você vai ter que ser corajoso. Você não vai poder olhar as circunstâncias. Por que eu digo isso? Porque você lendo no texto, você vai ver que eles tinham que primeiramente atravessar o Rio Jordão. Ou seja, após essa travessia do Rio Jordão, é que então estaria do outro lado o começo da posse da terra prometida. Tanto é que eles vão começar tomando posse de Jericó, da cidade de Jericó. E Deus, então, veja, não era fácil. Eu estava vendo um estudo bíblico onde diz que possivelmente, naquele momento, o Rio Jordão estava sofrendo muitas enchentes. Quer dizer, vamos pensando no plano natural. Quer dizer, havia um rio para atravessar. Josué tinha que conduzir todo o povo pelo rio, né? E depois, quando eles chegassem do outro lado do rio, eles teriam que tomar uma cidade, uma terra para si, só que essa terra não estava vazia, não estava ali, tipo, que terra maravilhosa, tudo à disposição deles. Não, a terra era maravilhosa, a terra Deus ia entregar na mão deles, mas a terra estava tomada por outros povos. Teria que conquistar aquela terra. E aí, eu fiquei pensando, irmãos, e meditando, o medo, ele sempre paralisa, né? Quando nós sentimos medo, medo é um sentimento humano. E Deus, quando falou para Josué, Deus entendia a humanidade, né, de Josué. Ele disse assim, Josué, você será um homem que não poderá ter medo, né? Quer dizer, Deus deu essa palavra de incentivo porque sabia que Josué podia ter medo. E o que faz o medo conosco? O medo, ele nos enfraquece, ele nos faz nos sentirmos incapacitados, ele nos mobiliza no sentido de paralisar, né? Podem notar, amados, que quando a gente está com medo de alguma situação, a gente fica paralisado. A gente não sabe o que fazer. E, pelo contrário, quando a gente está assim, mais com coragem, né? Quando a pessoa está mais corajosa, ela tem mais iniciativa, ela avança, ela sai daquela imobilidade e ela passa a caminhar, a avançar. Então Deus estava dizendo assim, olha, esse sentimento humano do medo não vai dar para prevalecer. Você vai ter que acreditar na minha palavra. Você vai ter que acreditar que eu vou estar com vocês. Você vai ter que acreditar, né, que a promessa que eu dei para Moisés, eu vou cumprir. Queridos, hoje é a mesma coisa para nós. É a mesma coisa.
Qual situação que você pode estar vivendo hoje? As situações que nós vivemos, muitas e muitas vezes, nos dão medo. Medo de avançar. Medo, às vezes, de ter uma iniciativa mais ousada. E o medo faz com que a gente permaneça sempre naquele mesmo, como a gente diz, no mesmo quadrado, né? Não sai dali, não avança. E nós lemos a palavra de Deus, nós temos entendimento que Deus é conosco, nós sabemos que Ele nos fortalece, nós temos a palavra dEle, mas na hora de avançar, muitas vezes falta a coragem. E a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração, mas ela também tem que ser vivida. Tipo assim, não, eu me sinto fraco, eu me sinto com temor, temor no sentido de medo, né? Estou temerário de não conseguir um emprego, eu estou com receio de não ter alimentação daqui a um tempo, eu estou com receio de perder o emprego, eu não sei o que fazer por essa ou aquela situação, né? Mas Deus vem e nos dá uma palavra. Para você sair dessa posição que você está, você vai ter que ser forte e corajoso. Porque senão, você não vai conseguir tomar posse da terra. Não vai conseguir. Muitas vezes nós temos uma promessa. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nesse momento conosco têm promessas do Senhor. E às vezes o que está faltando para nós, para tomar posse dessas promessas, é uma atitude mais de coragem. É uma atitude de não olhar para trás, no sentido de não observar o sofrimento que se passou. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não posso avançar porque eu tenho trauma. Eu fiquei traumatizado, traumatizada por aquilo que eu passei. E talvez por isso eu não tenha coragem de avançar. Mas para Deus não é dessa forma. Deus, Ele diz, caminha para frente. Ele estava dizendo aqui, ó, marchem, vão para frente, né? E o plano de Deus, Moisés morreu, mas o plano ali, o plano era, porque o plano não era para um homem ali, o plano era para o povo de Deus. Então, tem planos de Deus na minha e na tua vida que precisam se cumprir. E que às vezes nós dizemos, mas Senhor, está demorando tanto. E Deus tem falado ao meu coração que a gente precisa sair da posição do medo e assumir uma posição de coragem. Amém? Que se por um lado temos que meditar na palavra dEle e crer na palavra dEle, por outro lado também nós temos que estar dispostos a nos fortalecer nele e avançar e seguir com coragem. Queria falar para vocês aqui ainda ainda queria ler um outro versículo com vocês, onde está no capítulo 2, diz, vamos lá ler no versículo 1, diz assim, então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Por que eu quero falar dessa prostituta Raabe? Porque essa mulher, enquanto para Josué, Deus falou com ele, falou com Josué, né? Imagine, Deus falou diretamente com ele e disse, ó, seja forte, seja corajoso, medita na minha palavra, né? Não te aparte dela, não se afaste de forma nenhuma e eu vou te dar a vitória. Essa mulher, a Raabe, a gente vai perceber, vendo como é que ela agiu, que ela não tinha recebido
nenhuma promessa de Deus. Ela não tinha. Josué tinha a promessa de Deus. Raabe não tinha uma promessa de Deus. Raabe era uma prostituta que estava ali na cidade, no muro, tinha sua casa no muro de Jericó, e que realmente não tinha promessa, mas que ela tinha ouvido falar dos feitos do Deus do povo de Israel. Raabe, ela tinha sabido, né, de que o Deus do povo dos israelitas ali tinha secado até o mar para que o povo passasse. Então, eu queria ver com vocês como que Raabe foi uma mulher corajosa, uma mulher forte e foi uma mulher de fé. E ela não tinha promessa, ela não teve a orientação de Deus, mas ela era uma pessoa que pela fé fez o que era necessário. E foi dessa forma que ela salvou a si mesma e a família dela. Então diz assim lá, veja, eles foram entrar na casa da prostituta. Agora veja no versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas o que faz Raabe? Mesmo mediante a ordem do rei da cidade, veja, ela vai ser corajosa, porque ela vai contrariar a ordem da maior autoridade da cidade que ela vivia. Por fé, ela não vai fazer o que o rei de Jericó manda ela fazer. Aí ela diz assim, é verdade, mas a mulher que tinha escondido os 2 homens, está no 4, respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Aí ela vai contar lá uma história que anoitecer, eles partiram, né? Que ela não sabia de onde eles eram e que depois, né, deveriam correr atrás deles, tal, que talvez alcançassem, mas que já não estavam mais com elas. Ela, porém, diz a Bíblia lá no 6, os tinha levado para o terraço e tinha escondido esses homens sob os talos de linho que havia arrumado lá. E foi assim que ela despistou, como a gente diz, né, o rei de Jericó. Agora veja, no 8 diz assim, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço, que era onde ela tinha posto eles, e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha só, veja o que ela vai dizer depois, amado. Olha o que essa mulher vai falar. Vocês nos causaram um medo terrível. Sabe, quando a gente tem medo, o que a gente fica? Enfraquecido. Então ela disse assim, vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Então, o que ela estava falando ali? Nós temos, vocês nos causaram, nós estamos com medo terrível. Ela estava dizendo assim. E os habitantes dessa terra aqui estão apavorados. O que Deus havia falado lá para Josué? Josué, seja forte, seja corajoso, não te espantes, nem te desanimes. Aqui ela está dizendo, o povo daqui está apavorado, está desanimado. E diz assim, olha só, no 11, veja lá no 11, quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem. O que ela estava falando? O povo daqui de Jericó está sem coragem, perdeu a coragem. Quando eles ouviram
o que Deus tinha feito com vocês, o que é capaz o Senhor de fazer na vida de vocês, todos aqui perderam a coragem. E ela reconhece então, e ela diz assim: o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só, queridos, essa mulher, ela disse assim: nós estamos aqui com medo, nós estamos atemorizados, eu e o povo de Jericó, a gente já ouviu falar do que Deus tem feito através de vocês, com a vida de vocês, e nós ela diz assim, eu já reconheci que o Deus de vocês é Deus nos céus e é Deus na terra. Ela diz assim, não vai ter poder maior. O rei de Jericó não vai ser maior que o Deus de vocês. Não vai. E aí então ela vai pedir, né, para que Josué, né, não Josué, porque os 2 espias, né, que Josué mandou ali para espiar a terra, né, salve, poupe a vida dela e a vida da família dela. Amados, eu assim, lendo a Bíblia, meditando, né, eu penso comigo, que maravilha, atitude, maravilhosa a atitude de Raabe, né? Como ela foi corajosa. Quando ela viu, ela não ficou ali se lamuriando, né? Nossa, morei em Jericó tanto tempo, agora vai acabar, Deus vai tomar essa terra de Jericó. Nossa, eu vou ter que, agora, vou ter que viver numa cidade, né? Que todo mundo que eu conheço vai se perder, né? Porque eles vão tomar Jericó, né? E muitos, não sei quantos, talvez todos, vão perder a vida. Eu vou perder as pessoas que eu tenho contato, eu vou perder a antiga Jericó, mas eu quero ficar viva. Eu quero ficar viva e eu quero a minha família viva. Diante de uma situação que ela sabia que até ali as coisas tinham sido daquela maneira, mas que a partir daquele momento que eles tomassem Jericó, o passado ficaria no passado e haveria um novo tempo para aquela cidade ali que ela estava, né? E ela então, preocupada, ela sabendo, entendendo do poder de Deus, de ouvir falar, ela corajosamente, né, com coragem, se fortalece na fé de quem era esse Deus, né, daquele povo, e ela salva a ela e a família dela. Porque depois você pode ler com mais atenção, né? Ela vai, e eu acho que muitos, inclusive, já conhecem essa passagem, né? Eles vão poupar a vida dela com uma fita de camisinha vermelha na sacada da casa, onde vão poupar então a vida dela e dos familiares dela que ela iria colocar ali na casa dela. Raabe, ela creu no Deus de Israel, ela fez a parte dela para salvar a si mesma e a família dela, e ela não considerou olhar para trás. Amados, a minha pergunta agora para você que está conosco é assim, né? Essa mulher foi corajosa ou não foi? Foi. Foi extremamente corajosa. E ela não tinha uma palavra de incentivo, seja corajosa. Essa mulher foi amorosa com a família dela. Essa mulher quis continuar vivendo? Quis. Essa mulher não queria morrer, não. Ela não queria morrer e ela queria que os familiares dela também vivessem, né? Ela teve uma capacidade muito grande de olhar para frente, né? Deixar as coisas para trás. E ela foi fiel ao acordo que ela fez com aqueles espias. Ela vai fazer exatamente o combinado, né? Ela sabia que era uma situação séria,
né? Como a gente diz, não dava para dar moleza no negócio, ela fez exatamente como combinado, né? Com os 2 espias, e ela e a sua casa foram salvos. Hoje, querido, eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Tenho falado para vocês terem coragem, tenho falado para vocês não terem medo, tenho falado para vocês crerem nas minhas promessas, tenho falado para vocês que não vou deixá-los, que estarei com vocês dias após dias. Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias. A própria oração, modelo de Jesus, do Pai Nosso, fala em pão diário, em proteção diária, em cuidado diário, em livramento diário do Senhor sobre as nossas vidas. E às vezes nós nos espantamos e nos aterrorizamos diante de circunstâncias más. Nós estamos num tempo em que o mundo está difícil, em que estamos numa situação, né, que não preciso nem repetir aqui, porque todo mundo conhece o que está se passando, e um momento que nós podemos, às vezes, se não cuidarmos, nos sentir enfraquecidos, nos sentir desanimados, nos sentir sem coragem de prosseguir. Mas a palavra de Deus hoje fala ao nosso coração que nós caminhemos para frente, que nós sejamos corajosos, que nós creiamos na palavra dEle e que nós sabemos que Ele é Deus, que não vai nos deixar e nem nos abandonar. Queridos, o que Deus pediu para Josué, né? Que ele cresce na palavra de Deus. Crê na minha palavra, Josué. Fique firme nela, obedeça, seja forte e seja corajoso. E eu vou fazer você herdar, junto com esse povo, as promessas que eu tenho feito. Queridos, no Novo Testamento, nos Salmos, existe muita palavra de Deus dizendo que Ele nos fortalece, que quando nós nos sentimos fracos, nós podemos dizer que Ele é a nossa força e Ele vai nos fortalecer. Eu quero deixar apenas aqui 4 versículos para você guardar e meditar no teu coração. O primeiro está no Salmo 18, no versículo 32. Salmo 18, versículo 32 diz assim: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. O que Davi, quando fez esse salmo aqui, estava dizendo assim: eu não tenho força, mas esse Deus, Ele me reveste de força. E esse Deus torna perfeito o meu caminho. Ainda que eu tenha tanta dúvida como continuar caminhando, ainda que eu não saiba do meu futuro, Ele vai tornar perfeito esse meu caminho. Tremendo isso, queridos. Maravilhoso. Saber que Deus, Ele aperfeiçoa o nosso caminho. Ele está conosco, Ele não vai nos abandonar. Amém? Outra passagem eu queria que você visse logo em seguida, no Salmo 29, no versículo 11, o salmista diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. Quer dizer, ao povo dele, Ele fortalece. Por isso, Ele estimula, Ele gera fé no nosso coração. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele quer que nós consigamos sair daquela posição que nós estamos de fraqueza, de desânimo, e que nós caminhemos para frente. E ele diz assim: o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Mas, sobretudo, esse primeiro, né? Essa primeira parte do versículo 11, onde diz: o Senhor dá força ao seu povo. Quero também que você abra, vou falar mais 2, tá? Daí depois eu vou estar encerrando. Quero que você abra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Paulo diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Agora olha o que ele vai falar aqui: sejam homens de coragem,
Repita aí onde você está agora. Se você é mulher, fale para você mesma. Se você é homem, fale para você mesmo. Eu às vezes digo para mim, seja uma mulher de coragem. Não aceite menos que isso. Paulo está dizendo, vocês fiquem vigilantes. Vocês que estão perseverando na carreira da salvação. Vocês que estão no propósito de Deus. Ele está dizendo assim, mantenham-se firmes na fé. Quer dizer, façam a parte de vocês para vocês ficarem firmes na fé. Se mantenham, se disponham a crer e sejam homens de coragem. Sejam fortes. Ele está dizendo, sejam homens de coragem, sejam fortes. Claro que esse homem aqui serve para a mulher também, está falando no sentido de pessoa, né? De ser humano. E o último versículo que eu quero deixar aqui é o versículo que está no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, quando Paulo, então, na carta que ele escreve aos Efésios, ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele está dizendo assim, olha, por que será que Paulo estava dizendo para os Efésios? Por que será que ele falou para os Coríntios? Sejam fortes, sejam corajosos. Por que aqui ele vai dizer assim, se fortaleçam na força, no poder do Senhor? Porque ele sabia que as pessoas poderiam se sentir fracas. Se não fosse necessário receber essa palavra, seja forte, seja corajoso, não estava escrito aqui. Amados, falo até por mim, muitas situações da vida, às vezes, né, pode levar a mim, a você, a nos sentirmos, às vezes, enfraquecidos, mas a palavra de Deus, o que Deus está dizendo para nós é, sejam fortes, sejam corajosos. Amém, querido? E eu queria te convidar, nessa tarde, a você refletir nessa palavra, se perguntar, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo fraca, mas a palavra de Deus está me dizendo que eu devo ser forte, que eu devo ser corajoso. São inúmeras as palavras na Bíblia que fala que Deus nos dá força, que Deus é a nossa força, que Deus nos fortalece, que Deus quer que nós sejamos corajosos. São inúmeros, eu peguei apenas 4 aqui no final. Essa é a palavra que Deus está falando para o nosso coração nesse dia. Amém? É isso que o Senhor está falando conosco, que nós devemos ser fortes, que nós temos que fazer tudo para ser corajosos, não olhando as circunstâncias, não temendo, não nos espantando, não nos desanimando, não nos sentindo enfraquecidos pelas circunstâncias e pelas situações. Nós temos que marchar para frente e crer, amados, que nós vamos chegar no propósito de Deus. Amém? Que a promessa que Ele tem dado a mim e a você, nós vamos alcançar. Amém? E nós marchamos, né, para Canaã celestial. E se nós fôssemos falar no livro de Josué, o Jordão ali, aquele rio, poderia ser, né, o preparo, que se hoje nós levarmos o contexto espiritual, não falando agora no contexto natural, o que foi atravessar o Jordão como rio, mas esse Jordão que é às vezes Deus tratando com a tua vida, tratando com as nossas vidas, para que nos preparando para tomar posse da terra prometida. E a terra prometida, as conquistas são para este tempo e para a eternidade, né? Que também é Jerusalém celestial. Que é a terra prometida, né? Nós temos conquistas para Canaã aqui, para tomar posse. Mas tomando posse de Canaã aqui, nós também estaremos em direção a Canaã celestial, que vai ser a Jerusalém celestial. Amém, queridos? Então vamos perseverar. Eu quero que você ore comigo nessa tarde. Vamos nos fortalecer no Senhor. Vamos pedir que nesse momento, você que está me ouvindo, você que está me assistindo,
Você que está participando desse culto, que está aí com a palavra, vamos orar nesse momento, vamos clamar ao nosso Deus, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos faça mais que vencedores, para que Ele nos dê coragem, para que nós não nos sintamos mais enfraquecidos e possamos avançar segundo o propósito e o coração de Deus. Amém, querido? Você que ainda não conhece Jesus, antes de nós orarmos, eu quero convidar você que diz assim: eu não consigo entender muito a Bíblia, eu ainda não tenho entendimento, eu estou assistindo esse culto pela primeira ou pela segunda vez, e para mim isso tudo é novidade. Eu quero que você, aí onde você está nesse momento, você diga para o Senhor: Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor no meu coração. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus entra no coração daquele que o recebe. Por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entro e faço morada. E eu e o Pai cearemos com você. Sabe o que significa isso? Jesus estava dizendo assim: cear é sinal de intimidade. Nós estaremos com você. Você terá intimidade conosco e nós teremos com você. O Espírito Santo quer habitar na tua vida, quer te fortalecer, quer te tirar da situação, às vezes, de caos que você está se sentindo. Ei, escuta uma coisa. Sabe aquele vazio que às vezes você sente no teu coração? Sabe aquele vazio? Esse vazio é porque Deus quer entrar no teu coração. É porque o Senhor quer entrar com o Espírito Santo de Deus, quer entrar na tua vida e fazer morada. E quer preencher esse vazio, te fortalecer e fazer tudo novo na tua vida. Se você, nesse momento, estiver fazendo essa oração comigo pela primeira vez, convidando Jesus para entrar no teu coração, eu vou pedir para que depois você faça contato com a igreja, seja ali no número de telefone que tem ali, no link, seja através ali o que tiver de e-mail, o que tiver ali. Mas faça contato e diga assim: eu recebi Jesus no meu coração e eu quero conhecer mais sobre esse Deus. Você vai estar recebendo oração e alguém vai estar compartilhando com você da fé e vai te ajudar nessa caminhada. E você vai ver, vai poder andar muito mais em novidade de vida. Amém, queridos? Agora você que já estava conosco, que já confessou Jesus, que já tem caminhado, tem perseverado nessa caminhada, ore comigo agora também. Põe a mão no teu coração e nós vamos orar. Pai santo e misericordioso, o que te pedimos nessa tarde, Paizinho querido, é que o Senhor nos fortaleça, Pai. É que o Senhor tire, Senhor, o desânimo da nossa alma, Senhor. Sabemos que o Senhor conhece a humanidade do homem, Jesus. Tanto o Senhor conhece, Pai, que o Senhor está escrito muitas vezes na tua palavra, Jesus. Sede fortes, corajosos. O Senhor sabe que a nossa alma muitas vezes é suscetível às situações difíceis, Pai. Mas o Senhor, na tua palavra, nos fortalece. Paizinho querido, nós cremos que o Senhor é conosco, Pai. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nós cremos na tua palavra, Jesus. E nós te pedimos agora, meu Deus, que aí onde está meu irmão, a minha irmã, qualquer pessoa que esteja orando comigo nesse momento, durante o culto ou pós o culto, Jesus, que o Senhor esteja entrando com poder e graça sobre esta vida, Paizinho, retirando todo o desânimo, Pai, retirando toda a força opressora, retirando o medo, Pai, substituindo o medo por coragem, Paizinho, revestindo da tua força, Pai, fortalecendo cada um que se sente enfraquecido. Paizinho querido, ministra a tua palavra nos corações, Pai, leva cada um, Paizinho, a ter uma posição mais de fé, Senhor, para poder atravessar essa fase, Paizinho, para poder vencer nesses tempos, Pai, em nome do teu Filho Jesus.
Pai, que a tua bênção esteja sobre cada uma das pessoas, Jesus, nesse momento, Pai. Nos abençoa, Deus, com força e coragem para teu louvor e para a tua glória. Amém, queridos? Que essa bênção também alcance a tua casa, a tua família, teus relacionamentos, que a bênção do Senhor esteja com você. Quero te agradecer por mais esse momento que você esteve conosco durante esse culto, né? Esse culto, por enquanto, está sendo apenas online. Agradecer a Deus pela tua vida também e encerrar dizendo que também há um momento de você poder ofertar, de você dizimar, que Deus também, na sua palavra, nos orienta a compartilhar nossas finanças. Nós fazemos isso, eu sou uma pessoa que compartilho também da mesma forma, fazemos isso em obediência à palavra do Senhor. Então, queridos, nesse momento também tem aí os links, né? Eu acho que ali tem o quadro ali, né? Onde diz, né? Como fazer para você entregar o teu dízimo. Amém? Você que já é dizimista, né? Não deixe de entregar aquilo que você tem que entregar, porque pela palavra de Deus, pela Bíblia, o dízimo é 10%, né, do que nós ganhamos, obtemos, e é uma devolução. O dízimo não pertence a nós. Pela palavra, nós apenas devolvemos ao Senhor aquilo que já é dele. Então, você devolver o dízimo, a 10ª parte a Deus, é obediência à palavra de Deus. É andar, é meditar na palavra dele e andar em obediência, cumprindo aquilo que ele ordena. E a oferta, né? A oferta abençoa a casa de Deus, abençoa os irmãos, né? Abençoa os projetos da igreja, de expansão do reino de Deus, abençoa, sobretudo, para trazer o reino de Deus aqui para a terra, né? Para expandir o evangelho. Amém, queridos? Também parceiro de Deus, né? Você que já é parceiro, você que ainda não é parceiro de Deus, você pode, né, começar a ser e fazer um lembrete especial. Existem muitas pessoas com falta e carência alimentar. Oferte na igreja uma cesta básica, alimentos, né? Se você às vezes não pode dar uma cesta básica inteira, mas dê alguns alimentos, abençoe a vida dos irmãos, amém? Tem pessoas extremamente carentes que estão precisando da nossa ajuda, amém? Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a tua vida se você fizer isso. E nesse momento eu quero com você também orar para que Deus esteja abençoando, né, os dizimistas, os ofertantes, os parceiros e aqueles que ainda não são ou não estão podendo dar. Eu também quero abençoar para que Deus possa colocar sementes nas tuas mãos. Amém? Pai querido e celestial, abençoa meus irmãos, Paizinho, os dizimistas, os ofertantes, Pai, os parceiros, aqueles que estão doando cesta básica, alimentos, Pai. E também, nosso Deus, aquele que ainda não sabe, não entendeu a palavra a esse respeito, Pai. Que o Senhor os abençoe também, Paizinho, colocando sementes nas suas mãos, Paizinho, e que essas sementes, junto com essas sementes, eles obtenham o entendimento da tua palavra a esse respeito e qual é a tua vontade e a tua direção. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Graças a Deus por mais essa quarta-feira. E quero dizer para você que na próxima quarta-feira vai estar conosco pregando uma palavra abençoada a pastora Fernanda Baggio. Amém? É uma mulher de Deus que tem uma palavra abençoada e você não pode perder na semana que vem. Graça e paz sobre a tua vida e a tua casa. Deus te abençoe.